a gente pode considerar que o superdotado é um presente ou é uma maldição? Porque assim, você falou aí, depende muito da família, depende Uhum. muito da escola que ele foi, depende se ele não sofreu um trauma, qualquer coisa desse tipo. Cara, a gente tá falando de tantas variáveis que são Aham. totalmente fora do nosso controle, que na minha cabeça, esse cara, se ele não for muito bem conduzido, ele no mínimo vai acabar sozinho, né? Tipo Sim. assim, ninguém vai aguentar ficar, ele não vai aguentar ficar do lado de Uhum. pessoas. Você acha que isso é qual que seria a criação boa pra um cara que é superdotado? Assim, digamos que a criação perfeita. Ele não sabe que ele é Uhum. superdotado, ninguém sabe, mas deu tudo certo na vida dele e ele teve um desempenho muito bom. Beleza. Eu acho que é um presente, sim. Por que que eu acho que é um presente? Vou te dizer. É, por exemplo, quando você começa a crescer emocionalmente, né, e virar adulto, você pode adotar duas posturas, que é a postura do Peter Pan, que é eu não vou crescer, Uhum. ou a postura do eu vou crescer. É, quando você decide crescer, você começa a ver que quanto mais responsabilidade você assume, mais domínio você tem sobre a realidade, né? Então esse indivíduo, o gifted, né, o presenteado, Tá, que é o gifted é o superdotado em sim. inglês, né? Quando a gente vai pesquisar, a gente procura gifted. É, ele recebe uma responsabilidade muito grande, muito maior do que as outras pessoas, porque enfim, ele vai ficar é, com muito mais problema na cabeça diante de uma situação ruim. Ele vai sofrer muito mais diante de uma Perfeito. injustiça, etc. Só que isso não é uma. Na minha cabeça, na minha concepção, isso não é uma maldição, isso é uma responsabilidade maior. Então eu vejo assim: o, o que que. O que que eu interpreto se você é meu amigo e você me dá uma responsabilidade grande? Eu interpreto isso como, caramba, que honra, ele me deu essa responsabilidade. Ele confia em mim. Então, é como se a existência desse um presente para esse indivíduo. Só que o indivíduo diz: "Ah, eu não quero esse presente". Cara, se você não quiser, você vai sofrer muito porque e você ganhou isso, Uhum. entendeu? É igual a essa questão da maturidade. Ou seja, eu não quero crescer. Mas você cresceu, tá crescendo e vai crescer cada vez mais. Você vai sofrer com Você isso. vai sofrer se você não. É como se fosse contra a natureza. Perfeito. Então eu vejo que o indivíduo falar que ele não. Ah, eu não quero isso, eu não quero ser assim. Eu acho que isso é contra a natureza. Tem uma das aulas do meu curso que eu falo só sobre isso. Eu falo assim: você tem que honrar a tua condição, que é a tua condição de pessoa que tem alta criatividade ou alta inteligência. Se você não. Meio que não tem escolha. Se você não fizer isso, existencialmente há um sofrimento muito grande porque você foi feito para isso. Tá. Você foi feito para lidar com questões mais complexas. Você foi feito para causar mudança. Então, por exemplo, essa estrutura que vocês fizeram aqui não existia. Aqui antes era um prédio que, sei lá, tinha cadeiras aqui, poderia ter uma pessoa morando aqui, eu não sei. Mas vocês decidiram fazer tudo isso. Então, vocês modificaram isso tudo. Aí vem gente aqui, bota o conhecimento deles e isso vai para milhões de pessoas, né? Vocês poderiam não ter feito isso. E você poderia estar agora comendo hambúrguer em casa. Uhum. Por que você escolheu fazer isso aqui? Né? Porque não tem como você não fazer, literalmente. Você sofre se você não for fazer. Entendi. Então, eu acho que é um presente, sim. Só que tem o problema que a pessoa tem que conseguir. Ela tem que conseguir, primeiramente, é, olhar para isso e ver que isso é positivo e assumir isso como positivo. E ela precisa de ajuda para fazer isso, porque acontece um fenômeno muito curioso com esses indivíduos, que quando eu comecei a trabalhar, quase desisti de trabalhar com eles por conta desse fenômeno, que é um fenômeno de vitimização. Tá. Que é uma Legal. coisa que acontece naturalmente. Ó. Se eu pegar você e você for meu amigo e eu começar a te maltratar, naturalmente você vai começar a se vitimizar. Você vai começar a falar: ah, mas eu sofro muito, ah, mas aqui. No relacionamento também. Se, Uhum. se, se, a, se a tua esposa não vê as tuas necessidades, quanto menos ela vê a tua necessidade, mais você vai reclamar. Tá. A partir do momento que você para de reclamar e começa a se vitimizar. E aí Entendi. você começa a clamar ajuda, digamos, você clama, meu, me ajuda, olha pra mim. E você começa a clamar. Esses indivíduos, quando eles encontram a condição, muitas vezes eles entram, eu fiz um grupo uma vez, um curso, uma comunidade, eles entravam e começavam, despejavam, sabe, toda essa angústia, essa frustração de nunca terem sido escutados. E aí é uma armadilha muito violenta isso, porque às vezes eles ficam enredados nisso e eles ficam nisso, eles não saem.
Então, na minha cabeça existe uma primeira fase que é você descobriu isso, aí você começa a desabafar. Tá. Aí você desabafa, só que tem que ter um momento onde você diz, tá bom, agora chega de reclamar, agora chega de eu dizer que eu tenho um lugar aí de... que a sociedade tem que olhar pra mim e dizer assim, Sim. vamos adaptar tudo pra ele, chega, eu vou ter que melhorar as coisas. Agora você vai começar a assumir responsabilidade. Exato, você vai começar. E daí eu começo a falar assim, por exemplo, nossa, eu tenho essa condição e nunca ninguém me falaram, meu Deus. Quando eu descobri isso, a primeira vez que eu falei publicamente sobre isso, depois de descobrir, foi no Sem Groselha podcast. Eu tava lá indignado, falando, como é que pode isso? Não sei o quê. Eu tava nessa fase de, né? Ei, sociedade, o que vocês estão fazendo comigo? Olha com as pessoas que são como eu. Meu Deus! E aí depois eu disse, tá bem, só que agora tem milhões de pessoas que viram esse vídeo. E o que eu vou fazer? Eu vou ir pra casa e ficar lá escondido. Entendi. Né? E aí as pessoas começaram a falar, Gia, fala mais disso, estuda isso, faz um curso, não sei o quê. E eu, meu Deus, mas eu não me sinto... Aí eu tive que ir lá e tá bem, vou fazer. E fiz, sabe? Fiz alguma coisa e aí errei pra caramba e tal. Mas o que acontece? Nesse processo, eu comecei a superar essas questões onde eu tava no lugar de vítima, né? É diferente você ter sido uma vítima e você tá no lugar da vítima. Perfeito. No lugar, né? No lugar psicológico de tudo que acontece, eu me vitimizo. Tudo que acontece, eu viro a situação pra mim e falo das minhas necessidades. Isso é muito comum com quem passa qualquer tipo de trauma, né? Quanto mais o trauma for profundo, mais tempo você vai passar depois nesse lugar onde você só vê as tuas necessidades, onde você se volta pra você porque você precisa se curar, né? Uhum. E aí alguém precisa te ajudar. Perfeito. É como se fosse assim um clamor por ajuda. E aí se você obtém essa ajuda, você consegue sair disso mais rápido. Se você não obtém, você fica puxando essa energia. E aí muitos indivíduos têm um posicionamento assim muito de tirar a sua responsabilidade nas questões que eles passaram. Então não é falar de culpa, porque quando a gente fala de culpa é muito inútil, né? Tem um amigo meu que é dessa comunidade aí também, é professor lá da nossa pós também, ele fala assim, culpa só serve pra você ou se eximir ou botar botar a culpa em alguém, botar energia de mudança em alguém. Agora, quando você fala de responsabilidade, é muito mais útil, né? E aí esses indivíduos, eles precisam olhar isso como um presente, porque daí eles vão falar, então, se eu ganhei um presente, eu tenho que devolver algo em troca. O que eu tenho que devolver? Sei lá, uma empresa, um produto, uma obra de arte, um filme, não sei. Cada um vai ter que devolver alguma coisa. Mas eu acho que existe uma propensão natural ao sofrimento quando o indivíduo não entra no lugar de olhar para isso, falar disso como uma questão que pode ser muito positiva para ele quanto para os outros. E enquanto ele vê isso como negativo, a tendência é ficar num sofrimento muito grande. Do vitimismo, né? Exato, entra numa questão muito vitimista. Eu imagino que isso que você falou na verdade, assim, o jeito de você resolver problemas hoje em dia é esse, você... Tudo bem, você vai se vitimizar, mas em algum momento você vai ter que assumir responsabilidade sobre aquilo para resolver o que quer que seja, um trauma seu, se você tem que perdoar alguém. Uma vez eu vi um curso falando, você vai fazer um curso para conseguir perdoar alguém. Quando você termina o curso, você nem lembra mais quem foi que te fez o mal e o que foi que aconteceu. Exato. Você só tá olhando para você e entendendo o que você poderia ter feito de forma diferente, né? Mas eu imagino que para a pessoa que chega ali no seu consultório com essa condição, ela tá sofrendo muito, porque pelo que você me descreveu, ela é uma pessoa muito mais sensível a certas coisas que acontecem na vida dela. Eu sei que não dá pra você quantificar um trauma, mas eu imagino que uma pessoa dessa, quando ela sofre um trauma, pra ela, ele bate muito mais forte do que outros indivíduos, certo? Sim, o trauma, ele causa reações, por exemplo, um trauma muito intenso pode causar o PTSD, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, tem lá, a descrição do estresse pós-traumático você tem revivescências daquilo que aconteceu, você pode ter uma reação de hipervigilância constante, e a literatura marca que esses indivíduos têm mais sensibilidade a estresse pós-traumático. Tá. Tem mais sensibilidade a isso. Algumas literaturas falam, alguns artigos, estudos,
encontraram sensibilidade maior do sistema imune, né? Então, o que quer dizer isso? O indivíduo pode ter doenças emocionais mais frequentemente porque o sistema imune você se estressa, no estresse agudo, né, que é o susto, é o trauma, o sistema imune desliga para você entrar em luta e fuga. Então, o recurso do corpo é voltado para luta e fuga. Esses indivíduos, eles têm uma reação emocional maior, eles têm uma genética de predisposição a essas questões de problemas dessa questão imunológica. Sim. E também tem a questão do estresse pós-traumático. E aí você pode pegar, por exemplo, uma pessoa típica que sofreu um trauma muito intenso e não ficou com alguma sequela, mas você pode ter um indivíduo desses que ele tem toda uma reconfiguração da vida dele com base numa cena de humilhação pública. Perfeito. Então, o que quer dizer isso? Você tem um indivíduo lá que ele chutou uma bola e acertou uma menina e sangrou o nariz da menina, a menina caiu no chão, aí todo mundo falou, o que tá fazendo? Aí ele ficou com muita vergonha, aquele momento dele pode reconfigurar a vida dele. Perfeito. Isso não é incomum, eu recebi vários pacientes assim. A gente vai voltando, a gente chega numa cena que você diz, isso foi traumático para esse indivíduo, porque não foi uma violência física, não foi uma ameaça muito grave à vida, né? Porque quando você estuda o PTSD, o transtorno de estresse pós-traumático, tá lá na descrição. Pessoas que sofreram grave ameaça, né, à vida dela ou à vida de terceiros. É uma descrição diagnóstica. Você tem que ter um negócio grave. E não é incomum você pegar pacientes assim que não passaram por nada grave, assim, de morte, mas o significado daquela cena lá pra ele foi muito intenso. Então aquilo ali pra ele é muito sério, é grave aquilo ali, que é aquela humilhação que ele passou. Eu tava fazendo uma aula pro pessoal da minha pós, segunda-feira eu tava falando sobre o fenômeno que é, quanto mais consciência você tende a ter, mais vergonha, sentimentos de vergonha e humilhação você pode ter com frequência. Por exemplo, quando é que uma criança de 2 anos se sente vergonhada, humilhada? Nunca. Entendi. E aí quando ela tem 3 anos, ela começa a se esconder pra fazer cocô na fralda. Por exemplo, meu filho tá nessa época, 3 anos. Ele vai lá e põe a cortina na frente. E caramba, ele tá conseguindo entender que ele tá fazendo cocô e que o cocô é um negócio que a gente joga fora, que não é bom, então ele diz, se eu tô fazendo, logo eu tenho que me esconder. Entendi. Porque isso aqui não é uma coisa boa. Interessante. E aí o que acontece? Quanto mais a amplitude da consciência vai aumentando, mais sentimentos complexos vão acontecendo. Porque o medo não é muito complexo, o medo tem um objeto certeiro, né? Medo de garrafas. Pum, é o medo disso aqui, desse bicho aqui. Agora, a vergonha e a humilhação, elas são muito complexas. Você tem que projetar a cabeça do outro, e aí você tem que projetar o que ele tá pensando. Então, envolve a teoria da mente, que é supor o que o outro tá pensando e projetar uma cabeça que é além da sua. É mais complexo. Então, acontece muito de pessoas que têm essa amplitude de consciência maior sentirem sentirem mais sentimentos de vergonha, com mais frequência, né? A Brené Brown é uma pesquisadora que fala sobre a vergonha. Então, no livro dela, ela fala, ela né? tem um TED Talk muito legal. Exato, é muito bom. E ela, no livro dela, ela começa a falar assim, que curioso, né? A vergonha. A vergonha é um negócio muito curioso porque é uma emoção social complexa. Sim. É muito diferente da alegria, da ansiedade, do medo ou da dor, né? Que tem um objeto muito, muito mais específico. Eu posso ficar com vergonha de uma situação que é muito subjetiva. Você pode olhar e falar assim, aonde que esse indivíduo pode sentir vergonha nessa situação? Não tem. Sim, entendi. Né? É muito frequente, por exemplo, eu sentir vergonha quando eu tô falando num podcast, eu senti vergonha de algo que eu falei, e aí depois eu vou lá e volto a assistir, e eu falo, cara, eu acho que ninguém percebeu que eu tava com vergonha nesse momento. Entendi. Porque é tão subjetivo aquilo, que você pode literalmente sentir vergonha de uma coisa que só você percebeu, né? E aí, esses indivíduos são mais sensíveis a tudo isso. Não só a essa percepção, por exemplo, professores, né, quando eles estão começando a se expor ali, professores que não usam rede social. Eu já ajudei muitas pessoas assim que elas dão muita aula, mas elas nunca fizeram conteúdo na internet. Aí quando elas começam a se filmar, gera
gera um processo de autopercepção muito grande. Elas começam a se perceber falando, elas começam, nossa, é ridículo, eu vou apagar. Entendi. Né? São indivíduos mais sensíveis a isso. E aí tem outra coisa que é o efeito do Dunning-Kruger, né? Dunning-Kruger foram dois psicólogos que descobriram lá o efeito de... na medida em que você vai se especializando numa coisa, vai aumentando a sua percepção de quão bom você é, vai diminuindo a percepção de quanto você sabe na totalidade daquilo, né? Porque o cara começa a achar que tudo é muito óbvio, Exato. sendo que já é um nível muito alto. Então, tipo assim, quando eu começo a fazer um podcast, eu percebo poucas coisas sobre fazer um podcast, então a tendência é que eu ache que eu sei, e na verdade eu sei pouco. Então, na medida que eu vou descobrindo mais e mais e mais, por exemplo, você sabe muito sobre podcast, aí quando você se compara com o Joe Rogan, você tem uma percepção muito mais ampla, né? De, cara, é muito detalhe, tem muita coisa pra fazer. Agora, quando você começa, você pode olhar e dizer, é fácil, eu consigo. Então, o efeito Dunning-Kruger é, quanto melhor você é em algo, mais humilde você tende a ser, né? E esse também é um fenômeno que acontece muito. Então, esses indivíduos podem ter uma consciência mais ampla e podem ser muito comedidos na hora de eles se perceberem. Não, eu não sou tudo isso, não. Enquanto que você vê um indivíduo que é menos inteligente, ele costuma dizer, não, eu sei tudo. Eu sei tudo desse negócio. Não, é eu que sei. Eu que sei. Aquela conversa de bar que você vê o indivíduo falando, se fizesse isso que eu tô falando, esse país mudava. Entendi. Ele não entende nada de economia, de sociedade, nada, mas ele sabe como fazer. Sim.